desobediente. E no contexto dessa mensagem, desse texto, 10 tribos, as tribos do norte, já estavam sob o poder dos assírios. Por desobedecer a palavra do Senhor, Deus permitiu que os assírios os levassem cativeiros. Eles estavam sob o poder dos assírios. A tribo do norte, Samaria e outros. Porém, as tribos do sul, que eram Judá e Benjamim, ainda não. Mas porém estava caminhando ao mesmo destino por causa da desobediência. Vocês aqui são pais, sabem que quando o filho desobedece, a gente vai, puxa por ele. Mas Deus, que é rico em misericórdia, resolveu usar o profeta Jeremias e mandar uma mensagem para ele enquanto havia tempo. E Deus disse para Jeremias: levanta-te e vai à casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Jeremias obedeceu, chegou na casa do oleiro e começou a observar. E ele notou que o oleiro estava fazendo um vaso, e aquele vaso quebrou. Jeremias observou que ele pegou aquele barro, amassou novamente e fez um outro vaso. Só que esse segundo vaso era diferente do primeiro que ele estava fazendo. E o texto que nós vimos agora diz que o oleiro fez um outro barro conforme ele quis fazer. Isso deixa claro que nós não temos o domínio. Isso deixa claro que Deus é o soberano e o autor das nossas vidas. Eu não poderia dizer, eu gostaria de ser usado como pregador ou como cantor. Eu queria ser um profeta como fulano. Ele fez você conforme ele quis fazer. A palavra do Senhor diz que numa casa, a Bíblia diz, numa casa há diversidade de vasos. Eu já disse isso para vocês. Há vaso de honras e vaso de desonras. Quando você entra aqui no templo, você vê esse vaso aqui com essas flores aqui no altar, honrando o altar, os mais bonitos da casa. Mas se você olhar no cantinho, tem um outro vaso onde se coloca lixo. Se você sair do quintal ali fora, tem um outro vaso onde se coloca lixo. Qual é o mais importante? Todos são importantes. Todos são necessários. Porque esse depende daquele. E o texto que nós lemos agora, Deus, o vaso que estava na mão do oleiro quebrou. E ele resolveu fazer um outro vaso e fez conforme ele quis fazer. Conforme ele quis fazer. Todas as coisas são feitas conforme a vontade de Deus. Por que Deus fez um outro vaso e não reformou aquele, já que ele estava trincado? Porque Deus não é Deus de reforma, ele quebra e faz de novo. Foi assim que ele fez comigo e é assim que ele faz com você. O processo de se fazer um vaso, eu também já estive na casa do oleiro. Ele vai lá e pega o barro e traz. Quando ele traz, vem cheio de pedra, às vezes vem raiz. Não tem como ele fazer um vaso com o barro cheio de terra, de raiz. O oleiro começa então com as mãos a amassar o barro, e à medida que ele vai amassando, ele começa a sentir. Ele tinha uma pedra, ele tinha uma raiz, ele tinha uma folha seca, e vai amassando. Um processo chamado purificação. Deus pegou o irmão Joandir lá no mundo, bebendo e fazendo as coisas do mundo. Quando eu vim para a igreja, eu vim com tudo isso, com todas essas imundícias. E Deus começou a amassar a minha vida. É um processo doloroso, irmãos. Não é fácil. Chega um momento que você pensa: por que tantos problemas? Por que tantas lutas? Por que tantas dificuldades? É Deus amassando aquele barro para fazer o vaso. Porque da maneira que eu vim, eu não poderia continuar. Da maneira que eu cheguei, não tinha como fazer o vaso. E a Bíblia diz que o oleiro amassa o barro. Dói, né? Ser provado, ser amassado, ser preparado. Quando ele vê que o barro está pronto, então ele começa a moldar você para o propósito que ele tem na sua vida. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida diferente um do outro, mas Deus tem um plano. E ele começa a moldar e fazer o vaso conforme a necessidade, conforme
sobre o propósito que Ele tem sobre você. Não cabe a mim, como vaso, dizer porque eu não sou um pregador, porque eu não sou um cantor, porque eu não sou como fulano, porque Deus não me usa de tal maneira. Ele faz conforme Ele quer, porque nós somos vasos na mão do oleiro. Continuando, Ele faz o vaso, mas se você encostar o vaso, está mole ainda. Então o vaso é levado no fogo, aquela cerâmica é levada ao fogo, e à medida que é levado ao fogo, ele se fortalece. E esse fogo nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. Deus tirou você do mundo, Deus te preparou, te purificou, te transformou num vaso. Você então é sempre o Espírito Santo de Deus, e só então você está apto para começar a ser usado conforme o propósito dele na sua vida. Quando eu disse há minutos atrás, Deus não desiste de você, eu estava me referindo àquele vaso que o oleiro estava moldando e o vaso se quebrou. E o oleiro não desistiu, pegou e fez de novo, fez um outro vaso, e muito melhor do que aquele primeiro que ele estava fazendo. Eu não sei se você está passando por luta, eu não sei qual é o seu problema, mas nada acontece sem um propósito, nada ocorre na nossa vida sem a permissão de Deus. Se Deus tem permitido que você passe por essa situação, vamos seguir o conselho do apóstolo: dê graças a Deus em tudo, porque há um propósito em tudo isso. Deus está te moldando, Deus está te preparando para algo maior, onde Ele deseja usar você. Se nós observarmos, os grandes homens de Deus passaram por provas também, assim como Moisés, príncipe do Egito. Para preparar para que ele fizesse a grande obra, Deus permitiu que ele fosse passar pelo deserto. E no deserto é falta de água, é sol quente durante o dia, um sol de 50 a 60 graus, e à noite um frio terrível. Mas todos nós temos que passar pelo deserto para depois começar a fazer a grande obra. Talvez o deserto que você está passando hoje é Deus te preparando para o propósito. E cabe a nós glorificarmos a Deus, cabe a nós sermos gratos a Deus, dar graças a Deus, dizendo: Senhor, eu não sei que caminho é esse, eu não sei, mas o Teu Espírito Santo me conduz. Seja feita a Sua vontade, seja feita a Sua vontade. Nós somos vasos na mão do oleiro, e o texto diz: o Senhor ainda pergunta: não poderei fazer com vocês assim ao caso? Deus pode mudar situações aqui nesta noite. Deus pode mudar a história, assim como mudou a história de Israel. Deus pode mudar. Posso ouvir um amém? Amém. Oh, como Deus é bom. Igreja, muitas vezes, vou falar de mim agora, de passar por vale, por dificuldades, e às vezes por falta de sabedoria questionar: meu Deus, o porquê de tudo isso? Hoje eu vejo que Deus tinha um propósito. Eu me lembro de quando eu fui atropelado, vocês vêem essa cicatriz que eu tenho. Deus havia usado um profeta e dizendo: eis que eu vou te usar para uma grande obra. Prepara-te que eu vou te usar para uma grande obra. Eu pensei que Deus ia me usar para cantar um louvor bonito. Eu pensei que Deus ia me usar para pregar uma grande mensagem. Eu pensei que Deus ia usar para fazer um grande milagre. E comecei a buscar a Deus. E Deus falou comigo: eu vou te usar uma grande obra. Eu estava em Goiânia, fui atravessar uma rua e um carro em alta velocidade me atropelou. Eu fui parar no hospital, Hospital Urgência de Goiânia, todo quebrado, todo ensanguentado. Eu estava em um ônibus com a igreja, nós estávamos indo de um congresso. O ônibus foi para a porta do hospital e os irmãos começaram a orar lá de fora: Senhor, visita o irmão Jurandir que está lá dentro. E eu sentado numa cadeira de roda ensanguentado, e o meu pastor Feliciano do meu lado. De repente eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo e comecei: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E fui enchendo e comecei a falar em línguas estranhas ali naquele carro. Havia naquela situação, naquele hospital, um rapaz que estava à beira da morte, não tinha mais jeito. A mãe dele chorando desesperada. A família já estava reunida porque não tinha solução. Eu, com dificuldade, cheguei e perguntei o que estava acontecendo. Me contaram: ele está morrendo.
e eu vi a oportunidade de falar com Deus que sabe. Jeová Rafa. Eu me lembro que eu estendi as minhas mãos, repreendi a morte e declarei vida para aquele jovem. E o jovem foi curado para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Ele foi curado para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Havia necessidade de eu estar naquele lugar, naquele momento. Então eu pude entender o porquê eu fui atropelado, porque eu fui parar no hospital, porque Deus tinha um plano. Muitas vezes você diz: Senhor, me usa na tua obra. E Deus vai usar, mas não importa a forma, mas Ele vai te usar. Veja a situação de José. José foi maltratado pelos seus irmãos. José foi humilhado pelos irmãos. Por quê? Ele não tinha culpa. É porque Deus tinha um propósito lá na frente. Deus conhece todas as coisas, sabia que em breve haveria uma fome no mundo, uma fome tão grande, e Ele precisava preservar a descendência de Abraão. Ele prometeu a Abraão que a sua descendência seria inúmera. E Deus, conhecendo isso, providenciou um meio de José chegar ao Egito e o transformou em governador. Quando a fome chegou no mundo, quem estava sentado lá era José. José pegou Jacó e os seus irmãos, levou e cuidou deles. E Deus simplesmente cumpriu a promessa, guardando os filhos de Abraão. Já imaginou o sofrimento de José? Talvez o seu sofrimento hoje tenha um propósito. Talvez a sua luta hoje existe um porquê. E como não sabemos, eu te convido mais uma vez, pela terceira vez essa noite, vamos ser agradecidos e dar graças a Deus por tudo. Nada acontece. A palavra do Senhor diz que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Se Ele não quiser, não cai. É só com a permissão dEle. Nós temos um Deus poderoso para fazer isso e muito mais do que nós imaginamos. Glória a Deus por isso. Eu quero convidar a igreja mais uma vez a colocar de pé, com o coração agradecido. Vamos dar graças a Deus. Vamos dar graças a Deus por estarmos na presença dEle. Estamos em guerra, eu sempre digo, estamos em guerra, e o nosso inimigo é invisível, você não vê ele. Estamos em guerra e o nosso inimigo conhece a nossa fraqueza. Estamos em guerra e o nosso inimigo, ele é covarde. Mas não vamos abaixar nossa cabeça. Vamos lembrar que o nosso Deus é poderoso sobre nossas vidas, e que só vai tocar em você com a permissão dEle. Eu quero convidar você a orar agora, agradecido como filho. Amém. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua misericórdia em nossas vidas. Ó Deus, que tu és um Deus abençoador. E eu sei, ó Senhor, que o Senhor tem prazer em abençoar o teu povo. O Senhor tem prazer em abençoar a tua igreja. E humildemente, meu Deus, nós entramos agora no Santo dos Santos, na tua presença, meu Deus, e clamamos por tua misericórdia. Que o teu anjo, meu Deus, possa estar acampado ao nosso redor, guardando, livrando, protegendo de todo mal. Meu Deus, que de maneira nenhuma os teus filhos venham tropeçar em pedra, mas que o Senhor possa nos guardar no dia a dia de uma maneira tão especial, porque somos teus filhos. Ah, Deus, não retire de nós o teu Espírito Santo, o qual estamos selados para o grande dia, e nos abençoe de uma maneira toda especial. Mais uma vez eu te peço, abençoa o pastor que está no trabalho. Visita, ó Deus, o teu servo lá naquele lugar, naquela guarida. Que o teu anjo seja o companheiro dele, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Seja a posição de receber. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos vocês, não só agora, mas sempre. E a igreja diz: que Deus abençoe e nos dê uma boa semana.